Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Somando Conhecimentos. Eu sou o Bruno, gestor de benefícios, sou formado em bacharel em Relações Públicas, pós-graduado em Gestão de Negócios, pós-graduado em Saúde Suplementar e pós-graduando em Saúde do Trabalhador. Tenho também os certificados da SUSEP para atuar como intermediador, corretor oficial nas áreas de saúde, capitalização, previdência, vida e todos os demais ramos. Bom, agora que já estamos apresentados, o ideal dessa primeira aula é nós falarmos sobre o seguro de vida. Nós vamos fazer várias aulas, onde cada uma irá falar de um assunto específico, onde nós podemos somar conhecimentos e utilizar também esse conteúdo para dúvidas futuras. Tá legal? Vamos lá. O seguro de vida, pessoal, ele é o único seguro onde você pode ter vários seguros contratados de vida e acionar todos ao mesmo tempo. Como assim, Bruno? É o seguinte, o seguro, ele possui como finalidade o quê? Restabelecer a ordem ou restabelecer um dano que foi causado. Então, por exemplo, você contrata você compra um automóvel e contrata um seguro de automóvel. O seguro de automóvel, ele serve para garantir, não é, a situação do bem e também a restituição do valor que você investiu. Então, aquele carro que você comprou que custa 70 mil reais, se ele for roubado, você aciona o seguro e o seguro vai te pagar exatamente o valor daquele bem. Então, vai ser verificado quanto é o valor daquele carro no momento do roubo e você vai receber aquele valor. Muito utilizado a tabela FIPE, né, que é uma tabela que preza aí pelos valores de mercado dos automóveis. E esse conceito funciona para todos os demais seguros de bens, seja uma casa, um navio, um carro, um notebook, um celular. A função do seguro sempre é restituir o valor ou o reparo daquele bem. Portanto, é impossível, contra a lei, que você tenha lucro sobre o seguro. É claro que tem aquela situação, poxa Bruno, mas eu ganhei o carro, então eu investi zero no carro, e tive o carro roubado e recebi indenização, eu lucrei com ele. Teoricamente não, porque alguém comprou aquele carro e alguém pagou o valor de mercado naquele carro. Então a seguradora, mesmo que você não tenha pago e você vai receber um valor de indenização, ele não é entendido como um lucro. Por quê? Porque alguém adquiriu aquele bem e investiu aquele valor e a seguradora está restituindo socialmente esse valor de volta ao comprador, mesmo que não seja você o segurado. Então, gente, é contra a lei você ter lucro com o seguro. Então você não pode ter um carro que você comprou por 70 mil e fazer uma pólice com que ele valha 200 mil, para se acontecer qualquer coisa você receber 200 mil. Não existe isso. Exceto no seguro de vida, gente. Por quê, Bruno? Por causa do seguinte, a vida ela não tem preço. Ninguém pode determinar qual o valor de uma vida. Se uma vida vale 5 mil, uma vida vale 2 milhões, uma vida vale 100 milhões, qual é o valor de uma vida? Ninguém sabe responder isso. Então o seguro de vida, ele é o único seguro onde eu, quanto segurador, eu não posso restabelecer um valor que foi investido porque não se trata de um bem, se trata de uma vida e uma vida não tem preço. Então eu posso ter vários seguros de vida porque eu que vou determinar quanto vale a minha vida. Então eu posso contratar 1, 2, 10, 20 seguros de vidas acumulando aquele valor e na hora que acontece a minha falta, esses seguros todos serão acionados de uma única vez. Então por aí, gente, a gente já entende, por exemplo, várias perguntas de pessoas que querem contratar o seguro de vida e muitos deles falam assim, mas eu já possuo um seguro no banco, vai substituir com esse que eu vou contratar? Ou eu já possuo um seguro pelo cartão de crédito, esse vai substituir? Não existe substituição de seguro de vida, pessoal. Existe apenas a acumulação do seguro de vida. Então você pode ter um seguro de vida pelo cartão de crédito, um seguro de vida pela empresa, um seguro de vida que você contrata no banco e todos eles terão validade e todos eles serão pagos para aquelas pessoas que você determinou. Diferente do conceito securitário que nós falamos agora anteriormente dos bens. Então, os bens todos têm um valor catalogado e o seguro sempre paga o valor que aquele bem vale. Agora, a vida, como eu não posso catalogar o valor dela, é o único onde eu posso ter vários produtos, eu posso acumular as contratações. Legal? A maioria das seguradoras, pessoal, coloca um valor máximo de comercialização, que gira em torno de 1 milhão, tá? Então, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de contratar seguros que são com capitais acima de 1 milhão, tá?
Então as seguradoras, elas às vezes analisam com mais calma, às vezes não deixam que um cooperado ou um segurado contrate um seguro acima de 1 milhão, então existe uma análise um pouco mais detalhada, mas de praxe até R$1 milhão é muito tranquila essa comercialização, tá? Acima desse valor é que as operadoras às vezes começam a ter um pouco mais de análise e às vezes pode até negar da pessoa contratar isso. Ah, Bruno, você falou que eu que digo exatamente qual é o valor da minha vida. Correto, é você que vai dizer qual é o valor da sua vida. Porém, a obrigação da seguradora não é concordar com você. Não é? Então, se você pode falar, olha, eu quero um seguro de vida de R$10 milhões, que é o que eu acho que vale a minha vida. Você pode achar isso, mas a seguradora pode falar, olha, pelo risco apresentado, o máximo que eu posso amparar a sua vida é R$1 milhão. E aí, as coisas têm que estar de acordo entre o segurado, que é a pessoa que está contratando, e a seguradora, que é a pessoa que está resguardando aquele segurado. Legal? Então, com essas informações, a gente já consegue entender um pouco melhor os princípios básicos de um seguro de vida, tá bom? Tem idade mínima? Tem idade máxima para contratar? Isso também varia muito, tá? Não existe idade mínima. Então, por exemplo, existem pessoas que quando nasce um bebê já fazem um seguro de vida em nome daquele bebê, tá? Não é muito comum isso, né? Infelizmente, no nosso país, a cultura do seguro de vida costuma acontecer mais de forma mais enfática com as pessoas acima dos 30 anos de idade, né? Mas existem muitos outros países e algumas culturas onde desde pequenas as pessoas já têm o seu seguro de vida. Por exemplo, nos Estados Unidos tem um hábito muito intenso de já fazer seguro de vida para todo mundo, criança, né? Pessoas pobres, pessoas ricas, de todas as classes a gente encontra, é uma cultura, né? O seguro de vida ser feito aí para praticamente quase toda a população americana possui seguro de vida. Já no Brasil já é bem diferente esse percentual, e quando acontece ele é mais enfático aí depois dos 30, 40 anos, né? Basicamente quando a pessoa já está começando a construir família, ou se preocupar mais com os pais, ou né, são pessoas que dependem, tem pessoas que dependem financeiramente dela, e as pessoas acabam tendo o ímpeto de contratar esses seguros de vida. Então o que acontece? Não tem idade mínima e eu tenho sim uma idade máxima, tá? Então, aquele famoso ditado que diz sempre há tempo para tudo, é verdade, mas tem coisas que às vezes não dá tempo. E uma delas é a contratação do seguro de vida. Por quê? Se eu deixar para contratar quando eu tiver muita idade, a maioria das seguradoras não vão decidir me aceitar. Por quê? Porque não vai dar tempo de eu fazer um acúmulo de capital. Porque o seguro de vida, eu contrato aquele seguro e vou pagando mensalmente o valor que foi ali acordado, que foi contratado. Se eu já tenho uma idade muito avançada, eu já consigo basicamente a seguradora entender que eu não vou ter muitos anos de vida. E aí com isso eu não tenho tanto tempo para a seguradora para contribuir. Logo acontecerá a utilização da apólice. E aí se torna cada vez mais difícil essa contratação. Então quanto mais cedo fizer o seguro de vida, além de pagar mais barato, você também já garante aquela tranquilidade da terceira idade. Então o limite na maioria das seguradoras vai variar entre 65 anos e 70 anos, tá? Existem alguns produtos que tentam trabalhar com a idade um pouco acima dos 70 anos, mas tem uma série de regras, uma série de exigências, tá? As coberturas não são pagas integralmente. Então, no mercado no geral, 65 anos, 70 anos é mais ou menos a média aí de teto que a gente tem. No caso da cooperativa, nós temos um teto de 70 anos. Então, 70 anos a pessoa possui automaticamente o seguro de vida e está tudo certo. Passou de 70 anos, a seguradora já não aceita esse risco. Já olha, com essa idade acima eu não aceito mais. E aí é necessário verificar uma outra alternativa, tá bom? Então esse é um limitador aí de idade que a gente precisa também prestar atenção. Agora vamos falar da nossa condição das coberturas do seguro de vida, uma vez que nós já entendemos de praxe, né, como é que funciona aí o seguro de vida no mercado. Atualmente nós trabalhamos com a MetLife, não é? Que é a seguradora número 1 do mundo sobre seguros de vida. Tá? É uma seguradora focada em seguro de vida, e isso a gente pode falar que é um diferencial muito bacana. Tá? Então é a seguradora número 1 no ramo de seguro de vida e é o nosso parceiro. Essa pólice ela é compulsória, ou seja, todos os cooperados possuem a cobertura dessa pólice. Uma vez que eles já estão ativos, eles já estarão ativos nessa pólice. Aí me pergunta, Bruno, mas espera aí, a pessoa acabou de ser contratada, às vezes eu nem coloquei ela no cadastro, ela nem consta em lugar nenhum. Se essa pessoa falecer, ela vai ter a cobertura pelo seguro de vida? Vai. Vai por quê?
No seguro de vida, pessoal, a gente fala sempre com as informações retroativas. Então, ou seja, agora que nós estamos no mês de junho, quase indo para julho, nós estamos falando da cobertura de maio. Quando nós estivermos em agosto, estaremos falando da cobertura de julho e assim sucessivamente. Então, o seguro de vida, ele sempre fala daquilo que já aconteceu e não o que vai acontecer, não é? Então, se um cooperado, por exemplo, se cadastra hoje, coloca toda a documentação, assina o contrato hoje, nem deu tempo de colocar no sistema, ele vem a falecer, sim, ele vai ter a cobertura. Por quê? Porque no final do mês de julho, esse cooperado, por ter sido ativo, por ter feito o cadastro, ele vai seguir na massa dos segurados daquele mês, nós vamos apresentar para a seguradora vai cobrar o valor dele, né, posteriormente, e vai sim prestar todo o atendimento e fazer toda a indenização para aquele cooperado, tá? Então isso é um fator muito importante. O cooperado entrou, pode ser dito tranquilamente, a partir do momento que está ativo, ele já possui a cobertura do seguro de vida. Por quê? Porque eu não dependo dessa informação prévia para dar cobertura para ele. Então, contanto que eu consiga mostrar para a seguradora que realmente ele estava dentro do grupo naquele período, ou seja, ele tinha assinado um contrato, ele tinha assinado tudo a informação, eu nem preciso ter ele ainda no contrato, no cadastro da empresa para comprovar, eu apenas mostro que ele estava lá e aí é o suficiente para cobertura do seguro de vida, tá bom? Agora vamos desmembrar as coberturas para que a gente possa entender caso a caso. Vamos lá. A primeira cobertura, pessoal, é a cobertura de morte. A cobertura de morte é a mais utilizada, né? E daí o nome, morte. Gente, é uma cobertura que vai ampliar qualquer situação. Até no mercado, algumas pessoas chamam ela de cobertura de morte qualquer causa. A gente pode ouvir isso, tá? Morte qualquer causa ou simplesmente morte. O que significa? A pessoa, ela deixou de ter vida, ela está elegível a dar início, né, ao recebimento dessa apólice. Seja por um motivo de doença, seja por um motivo de acidente, seja por um motivo de assassinato, seja por um motivo de morte natural, qualquer causa que tenha ceifado a vida dessa pessoa, ela tem já uma certidão de óbito, ela está morta, ela é elegível a utilizar a cobertura de morte, tá? Cobertura de morte, aí a pessoa faleceu, não importa qual seja o motivo, qual é o documento que comprova isso? A certidão de óbito, não é? Que causaria a morte ali, esse é o documento cabal, e os vínculos com a cooperativa. Apresentou aquilo, a seguradora vai analisar. O prazo, gente, de análise são sempre qual? 30 dias corridos, a partir do momento que toda a documentação está pronta. Então, toda a documentação foi apresentada, 30 dias corridos para acontecer. Mas a gente fala depois em um outro vídeo, que eu quero falar exatamente sobre apenas sinistros, tá? Então, muito bem. A pessoa tem a certidão de óbito, ela está morta, está comprovadamente feita a sua morte, ela poderá acionar o seguro de morte, né? E aí o beneficiário, alguém vai se apresentar para lidar com todas essas questões e essa cobertura vai poder ser atingida. Então ela não tem restrição. Uma coisa que era restrição e deixou de ser: o suicídio, pessoal. O suicídio, há algumas décadas atrás, ela era risco excluído. Ou seja, se a pessoa ceifasse a própria vida, ela não teria direito ao seguro, tá? Isso mudou, tá? A legislação do país entendeu isso de uma nova forma, dizendo o seguinte: o suicídio, a partir de 2 anos da contratação, ele terá cobertura. Então, ou seja, se a pessoa decidir ceifar a própria vida, mas já tiver passado 2 anos que a pessoa faz parte daquele seguro, ela pode dar o seguimento à abertura normal e ter o atendimento do sinistro na cobertura de morte. Ok? Antes dos 2 anos, não. Ela é um risco excluído. Ela não tem cobertura, tá? Então, resumindo, cobertura de morte vai atender toda e qualquer morte, toda e qualquer situação. O documento cabal apresentado é a certidão de óbito e a questão do suicídio apenas, que é uma ressalva, que pode ter cobertura acima de 2 anos. Se não tiver 2 anos, a pessoa não pode dar seguimento à cobertura de morte, ok? Muito bem. A segunda cobertura, pessoal, é a morte acidental. E aí gera dúvida, né? Muita gente não entende isso. Fala, poxa, mas se eu tenho uma cobertura de morte, para que eu preciso uma cobertura de morte acidental? Por causa do seguinte: o seguro de vida, pessoal, eles se dividem em 2 ramos, em 2 tipos de comercialização. O VG, que é o vida em grupo, e o AP, que é o acidentes pessoais. O que isso quer dizer? O seguinte:
Quando eu falo de vida em grupo, eu estou falando de coberturas que envolvem a natureza do ser humano, a morte natural, as doenças, né, ou a assistência funeral. Então essas questões que envolvem a naturalidade do fato é vida em grupo. Daí é só vocês pensarem, poxa, é vida, né? Vida em grupo. Então tudo que está ligado a coisas naturais é o VG. E o AP, que é o acidente pessoal, já está também no nome. Acidentes pessoais está vinculado totalmente a acidentes. Então eu vou ter uma morte que não foi natural, ela foi causada por algo, então uma morte acidental, uma invalidez por um acidente, né? Um afastamento por um acidente. Então tudo que tiver vinculado a algo que não foi natural é um acidente. Tudo que foi vinculado a algo que é natural é vida em grupo. Então eu tenho VG e tenho AP. A morte, como nós estamos falando, é natural. Morte de qualquer causa, morte natural. Ela faz parte do VG. Já na cobertura do AP eu tenho a morte acidental. O que isso quer dizer? Gente, uma definição que eu costumo ensinar bastante sobre o que é acidente e sobre o que não é acidente. Muita gente pode entender de formas diferentes, mas existe uma única forma jurídica de entendimento securitário que vai dizer pra gente, aí a gente vai gravar na mente, nunca mais vai esquecer. O que é o acidente? O acidente é o evento súbito, inesperado, tá? Que ocorre de causa externa. Ou seja, tudo que veio de fora para dentro e causou um dano é um acidente. Tudo que for de dentro para fora não é um acidente. Aí aquela pergunta, poxa, a pessoa teve um AVC. O que é um AVC? É um acidente vascular cerebral, ok? Mas aconteceu de dentro para fora, então ele não é de forma securitária entendido como um acidente. Da forma da medicina é um acidente, mas da forma securitária não é um acidente. Por quê? Porque o evento não foi de fora para dentro, foi de dentro para fora. Então tudo isso vai ser considerado natural. Então se a pessoa tem um acidente vascular cerebral e morre, não é uma morte acidental, por mais que conste que foi um acidente. É uma morte natural, né? Foi do corpo da pessoa que emanou aquilo. Entendido, pessoal? Fica bem fácil de discriminar daqui pra frente isso, tá? Qual foi a causa da morte? Caiu uma pedra na cabeça do segurado e o segurado morreu. Isso é uma morte acidental. O segurado teve um infarto e morreu. Isso é uma morte natural. E assim a gente consegue definir aí facilmente o que é uma morte natural e o que é uma morte acidental. Legal? Dando seguimento. Então, a morte acidental ele vai amparar toda a morte que foi causada do externo para o interno, né? Um acidente de trânsito, uma queda, né? Um assassinato, tudo que foi envolvido de fora para dentro causou a morte, vai ser a morte acidental. E aí, é uma curiosidade que é muito importante, que poucas pessoas sabem ou na hora de tratar não explicam de forma correta. Se eu tenho as duas coberturas na apólice, a morte e a morte acidental, que é o nosso caso, quando eu tenho um caso de morte acidental, eu vou receber as duas coberturas, tá? Então, por exemplo, o nosso capital de morte hoje é 18 mil. E o nosso capital de morte acidental também é 18 mil. Então eu tenho duas coberturas com 18 mil de indenização. Se eu tenho uma pessoa que tem um falecimento por doença, que é uma morte natural, ela vai receber o 18 mil. Né? As pessoas, os dependentes vão receber os 18 mil. Se eu tenho um segurado que morreu de acidente de trânsito, os familiares vão receber os 18 mil da morte acidental e os 18 mil da morte qualquer causa, ou simplesmente morte. Entenderam? Então a morte por acidente, ela como se, às vezes se fala no mercado, dobra a indenização. Eu não costumo dizer que dobra a indenização, porque isso é passível de entendimento equivocado. Então não é que dobra a indenização, é que cada cobertura é acionada. Então um porque morreu de acidente e outro porque morreu, tá? Agora, se eu tenho uma única apólice com cobertura somente de morte, a pessoa que tem uma morte acidental, ela nem tem, né, a chance de utilizar essa segunda cobertura. Então ela vai fazer o quê? Ela vai utilizar a morte natural, apenas aqui, por ter um acidente. Não vai ter duplicado, vai receber apenas o 18 mil. Entenderam? Então, eu tenho morte, qualquer causa, e essa é a dica. Por que não chama então morte natural e morte acidental? Porque a morte natural, se eu chamasse de morte natural, só ia cobrir quando a pessoa morresse de morte natural. E não é esse o caso, por isso que ela é só morte, ou morte qualquer causa. Então, morreu de acidente, morte. Morreu de morte natural, morte.
Agora, a morte acidental não, que é essa específica, a morte por acidente. Aí eu aciono ela também, tá? A pólice que tem só morte, a pessoa morreu de qualquer causa, recebe ela. A pólice que tem morte e morte acidental, a pessoa recebe as duas coberturas. Então, no nosso caso, as duas coberturas de 18 são acionadas e são pagas aí aos beneficiários. Legal? A morte acidental, gente, ela também tem uma curiosidade, que é uma situação que chama do sinistro, né, causado sem intenção. E aí, gente, o que é isso, né, o sinistro causado sem intenção? É possível que isso aconteça? É possível. Por exemplo, a pessoa ela sobe em cima de uma cadeira velha, que só está toda quebrada, para trocar a lâmpada, por exemplo. Ela está assumindo um risco muito alto, porque ela sabe que a cadeira não é propícia para aquilo, o risco da queda é alto, a pessoa está em casa sozinha, é uma pessoa que está comprando, né, todos os riscos daquela manobra. Se ela fazer essa manobra, ela cai e vem a falecer, tecnicamente podem chamar de suicídio não intencional. Por quê? Porque a pessoa não foi ela efetivamente que ceifou sua vida, né? Mas ela se colocou numa situação de extremo risco, de que a chance de acontecer algo errado era muito grande. Isso não é tratado como o suicídio em si, tá? Então a pessoa ela pode ter feito isso, dar aquela intenção, né? Poxa, mas caramba, a pessoa fez isso, por quê? Né? Como que a pessoa fez isso? Subiu lá para trocar a caixa d'água num telhado todo velho, quebrado, a pessoa foi sem equipamento de proteção, andando lá, caiu, quebrou, poxa. Pode ser até entendido tecnicamente como um suicídio não intencional, porque a pessoa se expôs a um risco desnecessário, mas ele não é considerado um suicídio. Então esses fatos têm o pagamento da indenização normal, não vai ter nenhum questionamento a respeito disso, tá? Somente o suicídio clássico, aquele onde a pessoa realmente retira a sua própria vida, que vai entrar naquela regra que nós falamos dos 2 anos, tá? E aí, esse suicídio mesmo, ele difere a forma que foi. Por exemplo, a pessoa tomou veneno, a pessoa se enforcou, a pessoa deu um tiro na cabeça, não importa qual seja o motivo, ele é suicídio. E aí, o suicídio segue a regra dos 2 anos. Passou os 2 anos, vai ter cobertura normal. Foi feito antes dos 2 anos, não vai ter a cobertura. Ok? Então, passamos por morte e por morte acidental. Terceira cobertura utilizada, gente, a invalidez permanente, total ou parcial, por acidente. O que isso significa? Significa o seguinte, a invalidez, pessoal, é quando o segurado ele é considerado inválido. Ou seja, ele não poderá mais voltar ao estágio em que ele tinha antes de completa ação laboral. Então ele está considerado como inválido. Então ele teve ali a invalidez permanente, ou seja, ela não volta mesmo, porque a gente tem um inválido que é temporário, né? Então o inválido temporário é aquela pessoa que quebrou a perna, ela está inválida, mas é por um tempo até a perna voltar ao normal. A perna voltou ao normal, não está mais inválido. Esse caso pra gente não cobre na cobertura de invalidez. A invalidez ela tem que ser permanente, a invalidez permanente, a pessoa ficou paraplégica, não volta, tá? Então ela está considerada como permanente. Então tem que ser invalidez permanente, né? Parcial ou total, né? Por quê? Porque tem aqueles casos que a pessoa fica parcial, que é somente as pernas, né? Ou somente um braço, somente os braços, ou total, né? Que não mexe mais nada, só mexe os olhos, não mexe mais nenhum dos membros do corpo. Então, parcial ou total, né? Invalidez permanente, total, parcial, por acidente. Ou seja, a causa que gerou essa invalidez foi um acidente. Nós já aprendemos, um evento de fora para dentro. Então, a pessoa estava conduzindo um veículo, se envolveu numa colisão e aí ela não veio a óbito, mas teve sequelas e danos gravíssimos que deixaram ela inválida. Tá? Ela não pode mais ter as suas ações laborais completamente e é irreversível, é permanente. Então essa pessoa ela vai receber essa cobertura de invalidez permanente, total ou parcial, por acidente, tá bom? Vai receber o valor da indenização. Bacana. Documentos que provem isso. Gente, primeira coisa, ela tem que ter os laudos médicos que comprovem que ela está inválida, tá? Ela tem aquele documentação médica que mostra que ela tem uma invalidez, a invalidez ela é permanente, tá? E ela vai considerar. Aqui uma curiosidade, a gente vai falar mais disso em sinistro, mas só uma curiosidade. Muitas pessoas confundem isso com o laudo do INSS. Foi lá, passou no perito, o perito disse que a pessoa está inválida, né? Até passível de receber
aposentadoria e algo assim. Isso não significa que para o seguro a pessoa seja uma inválida para receber seguro. Por quê? Por causa do seguinte, se a pessoa recebeu uma invalidez porque perdeu 3 dedos, por exemplo, num acidente, perdeu 3 dedos, pode ser que o INSS entenda ela como uma inválida e dê o laudo para ela e ela coloque. Mas para efeito de seguro, a perda dos 3 dedos não é considerado ainda que ela seja considerada uma pessoa inválida parcial ou inválida total. E aí ela não recebe o seguro, tá? Isso vai ficar mais claro quando a gente for falar somente de sinistro. Mas isso é só para entender de praxe, tá? Então eu vou precisar ter os laudos médicos e os documentos médicos que comprovem a minha invalidez, tá? E a grosso modo tem que ser uma invalidez que envolva os membros principais totais, né? Pernas e braços, né? É o que mais envolve, cabeça também muitas vezes, tá? Então dedos, de repente uma situação de postura, alguma coisa nesse sentido, mesmo que eu tenha do INSS, ela não é aceita para efeitos de sinistro uma invalidez permanente, tá bom? Então tem essas diferenças aí, tá? Então, invalidez permanente, parcial, total, por acidente. Lembrando, pessoal, que sempre a informação que nós vamos dar, mesmo sendo o caso de morte acidental e invalidez, de qualquer outra cobertura, sempre a informação será, o processo vai para análise da seguradora, o processo vai para análise, e essa análise, como já falamos, demora 30 dias, e a seguradora é passível de solicitar documentos complementares, ou retirar dúvidas, somente quando a seguradora se sentir confortável e convencida dos fatos, que ela vai fazer o pagamento da indenização, ok? Então sempre deixar isso claro, mesmo com o caso de morte, pode ser algo muito, que a gente tem certeza, né, que vai ser feito o pagamento, a pessoa está morta. Mesmo assim, nossa informação sempre é essa. Olha, documentação está indo para análise, processo de sinistro, 30 dias para análise e a seguradora pode solicitar documentos complementares ou não, ok? Dando seguimento, cobertura de invalidez permanente, total, funcional por doença. O que isso quer dizer, gente? Aí eu já estou indo para a parte da doença. E por que entra a palavra funcional no lugar? Por causa do seguinte, essa cobertura ela é muito mais difícil de ser acionada. Por quê? Porque o acidente ele pode me deixar ali, né, paraplégico, ele pode me deixar com membros permanentemente inválidos, eu consigo acionar essa cobertura e consigo ter essa indenização dentro aí dos parâmetros que eu falei. Agora, quando é por doença, gente, é muito mais sério isso. Por quê? Eu preciso ter um inválido total funcional. O que é um inválido total funcional? É a pessoa que não consegue fazer nenhum ato de sobrevivência sozinha. Ou seja, é o que nós conhecemos como aquela pessoa que está em estado vegetativo, né? Ela está em leito, ela não pode se alimentar, ela não pode ir ao banheiro, ela não pode se mover. Então é aquela doença que já gerou uma sequela na pessoa, da qual ela não pode sobreviver sozinha, ela precisa de auxílio para que faça. Então elas perdem as funções básicas de sobrevivência. E aí, se ela se enquadra nessa situação, aí sim vai ser pago a indenização permanente total funcional por doença, ok? Então aqui fica bem mais clara a diferença de uma da outra. O acidental é um evento de fora para dentro, que vai me deixar permanentemente sequelado por um dos membros principais do corpo, pernas, braços, cabeça, né? Então aí eu consigo me considerar um inválido permanente, parcial ou total por acidente. Já no vida, na parte da doença, já não é assim. Eu já tenho que estar permanente, total, funcional, não é? Por doença. Então, se eu tenho uma doença, mesmo que eu tenha perdido os movimentos da perna, movimentos do braço, não é ainda caracterizada para eu receber essa indenização. Eu só recebo se eu estiver com as minhas funções aniquiladas, tá? Então, essa é a cobertura mais difícil que tem de ser solicitada em virtude disso, tá bom? Então falamos dos 4 pontos principais do seguro de vida, pessoal. Morte acidental, invalidez permanente por acidente, invalidez permanente funcional por doença. Esses são os 4 pontos mais importantes que nós vamos tratar. E aí nós vamos ter um ponto que não é a cobertura, que é um acessório, ele é um serviço, né, que é a assistência funeral. A assistência funeral, gente, no nosso caso, é uma assistência funeral individual, ou seja, somente um cooperado que possui a cobertura, né? Mas o mercado
também apresenta a cobertura do assistência funeral familiar, que aí não só aquele cooperado está coberto, mas os seus familiares. Quem são os familiares? Cônjuge e filhos, tá? Agregados, que são pais, mãe e outros parentes, não tem. Então, o nosso caso ele é individual, somente o cooperado, tá? Pode utilizar a assistência funeral. Essa assistência funeral, ela é acionada pela seguradora, né? Nós vamos falar isso melhor na parte de sinistro, mas é o primeiro passo a ser dado, né? Que é a assistência funeral. A assistência funeral, a seguradora ela vai prestar todo tipo de auxílio para a família, né? Para ajudar desde a parte de um caixão, translado do corpo, parte burocrática de certidão de óbito e outros documentos, tá? Vai ajudar na preparação do corpo para um funeral, tudo que for necessário para que aconteça de forma pacífica esse momento, a seguradora ela vai fazer. Então é uma cobertura de extrema importância, vale muito a pena, tá? A assistência funeral. Ela é individual e ela serve para amparar todo esse momento. Então vamos sempre ter em mente o seguinte: aconteceu um sinistro, caso de morte, a primeira coisa que a gente tem que fazer é direcionar para a assistência funeral, que é para prestar todo o atendimento desse fechamento. Aconteceu isso, aí a gente pode ir para uma segunda etapa, que é falar das coberturas, do sinistro em si, de tudo que aconteceu, tá bom? Mas a gente vai falar especificadamente isso na parte de sinistro, que é um outro vídeo. Então a assistência funeral não é uma cobertura, ela é um serviço, mas tem na nossa pólice e ajuda muito. Uma outra cobertura que nós temos é a cobertura de morte do cônjuge, tá? Morte do cônjuge, morte natural do cônjuge, 50%. Então, gente, essa cobertura, essa sim, ela é focada na morte natural, tá? Então, o cônjuge do segurado que vier a falecer, o segurado recebe a indenização da morte do cônjuge, né? Uma extensão do cônjuge, 50%, metade do capital. Como é que funciona isso na prática, Bruno? Funciona assim. Cooperado está ativo agora na cooperativa. Tá, então ele automaticamente ele está segurado, ok? Eu não preciso perguntar para ele se ele é casado ou não, quais são os dados da esposa ou não, para que a esposa, cônjuge ou companheira esteja automaticamente já amparada pelo seguro. Assim como ele fica amparado, automaticamente a cônjuge está amparada. Ele não tem cônjuge, nem companheira. Passou 2, 3 meses, ele se casa ou ele decide fazer uma união. É automático, a partir desse momento a pessoa também já está amparada pelo seguro. Não precisa nos avisar, não precisa passar informações, alterar cadastro, nada, tá? É uma questão automática, tá bom? E aí como é que isso vai funcionar? Morreu o cônjuge ou morreu o companheiro do cooperado, ele vai abrir o sinistro nessa cobertura de morte do cônjuge, morte natural do cônjuge, 50%. E como que vai funcionar? Quais são os documentos elegíveis para entender isso aqui? Primeiro, como de morte, a certidão de óbito, para comprovar que a pessoa está morta. E segundo ponto, a união estável formalizada dentro da vigência do seguro, né? Então, ele não precisa informar nada, mas ele vai apresentar uma certidão de casamento, ele vai apresentar uma declaração de união estável, e ali vai mostrar que é ativo, que é do momento, então é válido. Se ele vai lá e apresenta uma certidão de casamento averbada, que já teve divórcio, não vai funcionar, porque quer dizer que a pessoa não está com vínculo com ele, então não tem condições, tá? Se a pessoa apresenta uma declaração de união estável que está averbada, que teve um término da união, não vale também, tá? Então esse documento, ele vai servir para o quê? Mostrar que a união é real e está vigente. Então a união está vigente e aconteceu a morte, vai ser feita a cobertura de 50%. Aí, ou seja, vai ser feito o pagamento, né, para o segurado de 50%, metade do valor atual. Então, hoje, como a gente mencionou, está em torno de 18 mil, né? Então, metade, 9 mil, a grosso modo, vai ser pago para o segurado, tá bom? No caso aí, o cooperado. É assim que funciona. Então, essa cobertura que nós temos também de 50% de morte natural do cônjuge. Bacana? Depois, nós vamos ter a cobertura de DIT. O DIT, pessoal, eu vou fazer um vídeo específico sobre o DIT. E aí nós vamos também falar todos os detalhes. Mas vamos falar aqui sobre a grosso modo dele. O que é o DIT? O DIT é a diária por incapacidade temporária.
O que isso significa? Uma indenização que visa pagar por dia de incapacidade temporária. Ou seja, a pessoa não pôde produzir por um período de tempo, né, por uma questão que teve um tempo. Começou e terminou, tá? Para que serve isso? Gente, essa cobertura ela serve para dar aquele resguardo para o cooperado que vai ficar afastado por determinado período de tempo, de atestado, não é? Não é uma questão de invalidez permanente por acidente, então ele não vai acionar essa cobertura, mas ele vai ficar ali um período de tempo fora. Então esse período de tempo que vai ser calculado como um período indenizatório e ele vai receber sobre isso. Como é que funciona o cálculo? Funciona assim. O nosso DIT, ele cobre R$60 por dia, tá? R$60 por dia. Então esse valor de R$60 por dia, mesmo que o cooperado receba mais que isso, ele não vai receber. Por quê, Bruno? Porque é aquilo que nós falamos lá no começo do vídeo. Não pode haver lucro com o seguro. Então, se eu tenho uma cobertura de R$60 e a pessoa ganha R$200, o máximo que eu vou pagar é os R$60. Se a pessoa ganha R$40, ela não vai receber os R$60, tá? Vai receber os 40. Nunca pode ultrapassar aquele limite do que eu efetivamente tenho de comprovação de custo. Então a nossa diária é de R$60, se eu ganho menos, eu vou receber menos. Se eu ganho mais, eu vou receber os 60, tá? E como é que funciona isso? Eu tenho um primeiro período, tá? Que nós vamos chamar de franquia. O que é esse primeiro período de franquia? 15 dias. Os primeiros 15 dias de afastamento não possuem cobertura, né? Por isso que ele chama de franquia. Então, se eu receber um atestado, cair em casa, é um acidente, então eu estou elegível, né? Mas eu recebi um atestado de 10 dias. 10 dias eu estou dentro do período de franquia, eu não posso ainda acionar o seguro, tá? Recebi de 5 dias, a mesma coisa. Agora, se eu recebi de 20 dias, eu ultrapassei esses 15, então eu posso acionar o seguro, né? Então, passo 1, preciso ver se é um acidente, causa do externo para o interno. Passo 2, preciso saber se passou de 15 dias. Se esses dois pontos as respostas forem sim, eu posso dar seguimento à cobertura. E aí como é que vai funcionar? Do período total que eu tenho de atestado, então eu tenho ali 30 dias, 20 dias, 60 dias, esse período total eu vou remover os 15 primeiro, que é a franquia, e todo o restante eu vou lidar com o período indenizatório. Aí este período, R$60 por dia, eu vou conseguir o demonstrativo de pagamento desse cooperado para comprovar que ele no mínimo tinha essa renda, né, passível de receber, e aí eu vou calcular esse período inteiro e vou fazer um pagamento para ele, ok? É assim que vai funcionar. Ele vai receber, não é por dia, tá? Ele não vai ficar recebendo 60, 60, 60 todo dia na conta dele. O período inicial todo já vai ser calculado e a seguradora vai pagar de uma única vez esse período. Ah, Bruno, mas isso pode se prorrogar? Claro que pode. Pode terminar o período dele e ele não ficar bom, ir ao médico novamente e o médico continuar afastando ele por mais 20 dias, por mais 30 dias. E aí o que vai acontecer? Ele vai dando continuidade a essas diárias no seguro. O que não pode acontecer, gente, é ter um intervalo. Então, por exemplo, se ele recebeu lá 60 dias de atestado, tirou 15, o restante que ficou ele recebeu indenização, ficou bom, voltou a trabalhar. Passou uma semana, ficou ruim de novo, foi lá, é um outro sinistro, gente, é um outro evento. Mas isso a gente vai entender melhor lá no vídeo de sinistro, tá? Mas só para vocês entenderem, dá para dar continuidade? Dá, mas tem que ser um evento consecutivo, não teve pausa, não teve janela, como a gente chama. Ele foi direto ali, antes de acabar, o médico já renovou o atestado dele, aí ele pode continuar. Pô, Bruno, isso tem limite, isso vai até para sempre? Não, porque senão vira uma coisa permanente. E aí ele tem que acionar aquela invalidez. O de praxe, o básico, é 90 dias. 90 dias de cobertura é o tradicional, tá? Não ficou bom em 90 dias, vai ser apresentados os documentos, aí a seguradora vai analisar se vai postergar por até 120 dias, tá? Tem casos que pode se postergar até a 180 dias, tá? Então, depende muito. O que de praxe nós temos são os 90 dias. Passou desse período, a seguradora ela não tem obrigação de indenizar e ela vai verificar sempre caso a caso. Daí ela pode dar sequência ou não. Tá bom?
Então esse é o período aí que vai tendo de afastamento. Lembrando que se houver qualquer pausa no meio do caminho, o processo se reinicia e aí é um outro evento de sinistro, tá bom? E aí para cada sinistro eu tenho essa quantidade de dias que eu posso guardar. Então se eu fiquei 60 dias no evento, voltei, fiquei bom, aí voltei, tive um outro evento, eu fiquei mais 60, recebo, ok, fiquei bom, depois passou com um terceiro. Então, Bruno, mas isso é muito impossível de acontecer. Às vezes acontece, é muito raro, mas pode acontecer. E se vier a acontecer, cada evento é um evento isolado, com a sua cobertura isolada, com sua franquia isolada e com seu tempo de indenização isolado. Ok? Então esse aí é o DIT. Nós temos uma outra cobertura na pólice, que é o despesas médicas e hospitalares, né? Essa é uma cobertura bem pouco utilizada, não só na cooperativa, mas no mercado como um todo ela é pouco utilizada, por causa do seguinte: quando você tem uma cobertura vinculada ao que você vai utilizar, por exemplo, uma invalidez ou a morte, né, ou o DIT, se eu não tenho um plano de saúde que arcou com essas despesas, eu posso juntar as despesas que eu tive e abrir um sinistro de despesas médicas e hospitalares, tá? Que envolvam um sinistro que já está em andamento ali de forma lateral funcionando. É muito difícil porque a maioria das pessoas são tratadas por planos de saúde ou pelo SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde. Então é muito raro a gente ter aí um custo envolvido disso. Mas a nossa pólice tem uma verba destinada para esse tipo de ação, para esse tipo de evento. Lembrando que tem que estar vinculada a um sinistro em andamento. Tá? Se não está vinculado a um sinistro em andamento, não pode ser solicitada essa cobertura. Legal? Essas são as coberturas do nosso seguro de vida. Essas são as informações que a gente precisa entender. É claro que as questões sempre vão existir e a gente tem sempre as condições gerais para recorrer, para procurar. A gente tem acesso à seguradora também, em casos atípicos que venham a acontecer, mas essas são as informações básicas, as informações gerais, que é importante que nós precisamos saber, ok? Bom, e aí para finalizar, vamos falar da parte do certificado. A parte do certificado do seguro de vida funciona da seguinte forma: uma vez que eu já disse que o segurado, né, o cooperado, ele simplesmente precisa estar ativo na cooperativa para que ele esteja amparado, né, mesmo que o cadastro seja feito posteriormente, mas se ele está já ativo, ele está amparado. Como funciona isso? Para a seguradora é sempre do mês anterior para o mês vigente que eu estou colocando ali as pessoas que estão cobertas. Então agora estamos no final de junho. Então agora no final de junho nós vamos apresentar para a seguradora todo mundo que ficou coberto ali no próprio mês de junho, né? Então acabou junho, vai começar julho. Em julho vai fazer o faturamento de todas as coberturas das pessoas de junho que nós colocamos. O pagamento vai ser feito no decorrer de julho, né, da mensalidade. A cooperativa vai pagar o boleto para a operadora. Pagou esse faturamento, vai ficar disponível os certificados daqueles segurados de junho, tá? Então por isso que de praxe a gente fala que depois que o cooperado já está ativo, em média 30 dias depois, ele vai ter já um certificado disponível para ele. Por quê? Porque esse período, ele entrou no começo do mês, por exemplo, ele entrou no começo de junho. A seguradora vai receber a informação dele em julho. A informação recebida em julho, o pagamento vai acontecer no meio para o final de julho. Depois que eu feito esse pagamento processado, que eu vou disponibilizar. Então, praticamente em agosto, que eu vou ter disponibilizado o certificado dele. Então, por isso que a gente fala esses 30 dias, tá? Para que a pessoa tenha o certificado. O certificado, o próprio segurado pode entrar seguindo o passo a passo que a gente já envia, onde ele pode entrar e ter acesso ao seu certificado, né? No site da seguradora. A cooperativa também arquiva mensalmente todos os certificados do seguro de vida, onde se ele tiver qualquer tipo de dificuldade, a gente pode encaminhar para ele, né? A gente envia para ele o certificado, e o certificado vem falando exatamente a vigência, então não vem dizendo quando ele entrou, vai vir ali a vigência total do contrato, né? O aniversário do nosso contrato sempre é em abril, então vai vir, por exemplo, um certificado recebido agora, vai vir falando que ele vai até abril de 2024, né? Mesmo que ele saia antes, ele vai ficar com esse certificado que dá com essa data aí mais longa, porque visa até o término do contrato, tá bom?
Então isso é normal. Então se alguém questionar nesse sentido, poxa, eu recebi o certificado, mas está falando que é lá na frente, porque é normal, tá? O seguro de vida sempre vai visar 1 ano, até porque eu não sei quando é que ele vai sair. Então a data final vai ser sempre a data do próximo aniversário, tá bom? Gente, essas são as explicações iniciais do seguro de vida, onde nós falamos, recapitulando, da cobertura de morte acidental, invalidez permanente por acidente, invalidez permanente funcional por doença, assistência funeral, a cobertura de morte natural do cônjuge, 50%, o DIT e as despesas médicas e hospitalares, tá? Nós, sabendo de tudo isso, nós estamos aptos e preparados a tirar dúvidas e prestar um atendimento de excelência e qualidade para os nossos tomadores, para os nossos cooperados e para todos os demais públicos de interesse que nos procurarem, tá bem? Encerro a primeira aula, vamos para a segunda aula, onde eu vou falar sobre sinistro, tá bom? Vejo vocês lá. Até!